que é a terapia cognitivo-comportamental? Pois nesse vídeo vou estar falando sobre como se trabalha com essa terapia e por quais os motivos, cada vez mais, a equipe médica vem indicando essa terapia aos seus pacientes. Fique comigo, curta, compartilhe, caso você goste do vídeo ou pense que vai ajudar alguma pessoa. A TCC tem ganhado cada vez mais adeptos da classe médica por ser uma terapia breve e focada nos sintomas. A TCC vai trabalhar com o modelo cognitivo que é a base central de todo o seu tratamento. E esse modelo evidencia pra gente que não são os fatos em si, aquilo que nos acontece, que de fato interfere na nossa vivência. O que interfere na nossa vivência é como a gente interpreta, absorve e reage diante de cada situação. Dessa forma, pessoas numa mesma vivência podem reagir de formas completamente diferentes, causando uma patologia em um e no outro não causando essa patologia. A TCC, ela tem, desde o primeiro atendimento, ela tem um protocolo a ser seguido. Logo no primeiro atendimento ao paciente, a gente apresenta o modelo cognitivo, escuta dele toda a sua história primordial ali que ele está trazendo da sua demanda, do seu transtorno. E nesse primeiro atendimento a gente já ensina esse paciente a colocar a sua vivência, a identificar os seus pensamentos, a reconhecer os seus sentimentos e a então perceber se esses comportamentos que ele está tendo diante disso tudo estão realmente adequados à vivência. Através do que ele traz pra gente nessa primeira consulta, a gente já ensina ele a fazer isso e ele vai para casa, onde ele passa a semana observando, é uma das técnicas que a gente pede para fazer em casa, a TCC trabalha muito com essas tarefas para casa, e ele passa a semana registrando. Nesse primeiro momento, o paciente vai começar a identificar o que ele está pensando, porque nem tudo o que a gente pensa é verdadeiro e os nossos pensamentos podem estar vindo distorcidos. Este é um outro ponto que a terapia cognitivo-comportamental trabalha. Algumas pessoas tendem a achar que a TCC ela é rasa, ela é superficial e ela fica ali focada só nos sintomas. Muito se enganam essas pessoas. O sintoma é como se fosse a fumaça da fogueira, mas a gente vai mais a fundo para conseguir compreender quais têm sido as brasas, a lenha que está mantendo aquela fogueira acesa para que o sintoma então apareça sendo a fumaça. E assim a gente vai caminhando com o paciente, porque o pensamento dele, esse pensamento automático que pipoca diante de uma situação, ele é embasado pelas suas crenças, pelo seu sistema de crenças. E tudo aquilo que ele supõe, que ele vem com essas crenças da sua vida, do decorrer de toda a sua vida, da sua infância, da forma como foi criada, isso sim também é trabalhado com a terapia cognitivo-comportamental, porque esses sistemas de crença é que fazem o pensamento automático. Porque se não fossem as nossas crenças, as nossas suposições, regras e padrões que a gente foi adquirindo no decorrer do dia, da nossa vida, todos agiriam da mesma forma. E o que faz o João agir diferente da Maria? É exatamente as suas suposições, regras e padrões. E a TCC vai a fundo fiscalizar isso daí. Para você entender melhor, a depressão, a gente costuma falar que é um excesso de passado. E a pessoa vem carregada daquela vivência e de toda a sua percepção da vivência em relação a ela, em relação aos outros e em relação ao futuro. Na depressão, essa tríade cognitiva, a visão de mim, a visão do outro e a visão do futuro, está totalmente distorcida. E a TCC vai trabalhar buscando essa compreensão e trazendo o paciente para uma observação
de uma vivência mais assertiva. A ansiedade é um excesso de futuro. A pessoa fica se projetando lá na frente, geralmente de uma maneira muito catastrófica. E a TCC tem técnicas que vai ajudar ela a dar um stop nesse pensamento automático, analisar esse pensamento, contestar ou validar, para que de fato possa vivenciar a experiência na forma real, na sua mais adequada para aquele momento. As fobias também são tratadas dessa maneira. O toque, que também é um transtorno ligado à ansiedade, um transtorno obsessivo-compulsivo que tem muito da ansiedade envolvida, muito das questões dos pensamentos, da rigidez dos pensamentos. E a TCC então vai trabalhar de uma maneira breve e focada nesses pensamentos que estão gerando todo o sentimento desagradável, seja ansiedade, depressão, medo, seja ele qual for, que então está gerando no paciente o comportamento. Por isso que ela tende a ter um resultado mais rápido, nesse sentido do alívio dos sintomas, porque a pessoa começa a contestar o pensamento dela e então a lidar um pouco mais próximo da realidade de uma maneira mais fácil ou menos difícil. E o mais interessante da TCC é que a TCC prepara o paciente para que ele seja o terapeuta dele mesmo. Por isso que é uma terapia breve. Mas para se trabalhar com a TCC, tem que se ter todo o conhecimento, além da teoria, das práticas, das técnicas. Quanto mais a gente estuda a respeito, mais conhecimento a gente adquire e melhor fica para a gente trabalhar com os nossos pacientes. Se você for um profissional da psicologia e quiser conhecer um pouco mais sobre a TCC, nós temos um e-book com os primeiros passos com a TCC. O e-book foi todo elaborado, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, demais sessões, e aborda um pouco de cada uma dessas patologias que são as mais tratadas pela TCC. Se você for um paciente que tem depressão, ansiedade, toque, qualquer um desses transtornos que a TCC trabalha com eficiência, nós temos e-books também com os primeiros passos para você vencer sim esse transtorno que você está vivenciando. É claro que os e-books não substituem a terapia, mas através dele você pode ter a possibilidade de conhecer as técnicas da TCC e também auto-aplicar em você. Lembra que eu falei que o legal da TCC é que ela prepara o paciente para ser o próprio terapeuta dele? Assim você vai aprender a vivenciar no decorrer da sua vida de uma maneira mais assertiva esses pensamentos automáticos e intrusivos que estão chegando até você e que estão te causando transtorno. Por isso ela é uma terapia breve e focada. E é a terapia com a qual a gente trabalha, inclusive com atendimento pelo Skype, que é um atendimento regulamentado pelo Conselho de Psicologia e que tem tido muito sucesso, porque a gente encontra pacientes em outro país que se esbarra, por exemplo, com a dificuldade da língua para o atendimento da psicologia ou pelo próprio valor de um atendimento fora do país. E a gente atende também muitos pacientes em regiões que não tem um especialista para poder estar tratando. Então, através do Skype, tendo uma boa conexão de internet, é como se a gente estivesse no consultório frente a frente com o paciente. E tem dado um resultado muito legal. Até pessoas que vivem em grande centro têm optado pelo atendimento pelo Skype, pela eficácia e pela praticidade, pelo não deslocamento. Convido você a conhecer um pouco mais sobre a TCC aqui no nosso canal. Existem inúmeros vídeos e eu vou deixar na descrição os mais significativos. Um abraço e boa semana!